você chegou até agora, coloca nos comentários hashtag sem modéstia, que eu vou saber que você já ficou meia hora de vídeo assistindo aqui com a gente, tá? Oi gente, tudo bom? Eu sou a Brenda da Moneria e a gente está reabrindo esse canal que está pouco movimentado com um podcast muito legal. E como vocês estão vendo, vai ter um videocast também que a galera tá gravando, eles vão se apresentar para vocês. E eu não poderia começar se não fosse com essas três pessoas maravilhosas que estão aqui comigo. E eu quero que eu vou deixar agora eles se apresentarem e depois eu vou dizer do que a gente vai falar hoje. Pode começar. Prazer, meu nome é Matheus Albuquerque, decorador já há 6 anos no mercado e dono da casa de festa Borimbau. Então, eu sou Jéssica, da PJ Fotografia, trabalho com foto e filmagem em parceria com a Porto Estúdio. A melhor fotografia do Rio de Janeiro também. Sem modéstia, né? Sem modéstia. O meu também é melhor bravo do Rio de Janeiro, sem modéstia. Meu nome é Everton Muniz, sou chefe de cozinha, sou dono do buffet Chef Everton Muniz, tô no ramo desde 2011. Caraca, só gente, né? Já tá muito tempo aí no mercado. Eu decidi reunir essa galera porque eu acho que existem muitas histórias por trás do casamento que ninguém conta. E a gente vai começar falando sobre um pouco da nossa trajetória. A gente vai gravar uma série de 4 vídeos, então você vai ver outros vídeos, todo mundo na mesma posição com a mesma roupa, mas é o mesmo dia que está sendo gravado, é importante deixar isso claro. E a gente vai falar sobre 4 assuntos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa trajetória no ramo de festas e alguns percalços que a gente enfrentou para chegar até onde nós chegamos, né? Quem quer começar contando um pouco de como começou? Eu. Levanta o dedo, né? Comecei em 2011 num espaço chamado Laguna Restaurante na Barra da Tijuca, na Ilha da Gigoia, tá? Lá eu era responsável pela parte de garra de manjê, eu estava acabando de cursar gastronomia e eu ia para lá. Garra de manjê, o que é garra de manjê? É a parte fria da cozinha, tá? A gente cuida das saladas, pastas, terrines, essas coisas, né? E eu saía direto da faculdade de gastronomia, fazia a ponte direto pro Laguna, que eu também trabalhava de confeiteiro na época, então a minha vida era bem corrida. Era faculdade, à noite casamento, acordava de madrugada para confeitaria e era um ciclo, né? O pessoal acha que é fácil, né? Ela cozinha tipo 3 horas da manhã, essas coisas, né? E daí depois eu vim para Santa Cruz da Serra, onde eu gerenciei por um tempo um espaço de um primo meu. E daí lá a gente fazia pacotes fechados junto com o buffet e de um certo tempo aconteceu dos clientes procurarem muito o Everton. Eu te conheci nesse local. Você não me conhecia, mas eu te conheci lá, porque eu fiz uma festa em 2016 lá. Então lá começou em 2014 lá. Então a pessoa procurava muito o Everton para fazer buffet fora. E aí eu achei que era a hora de eu dar o meu salto, né? E aí foi assim algo que eu resolvi partir para minha carreira solo. E no mês que eu resolvi partir para a carreira solo, eu fechei 10 contratos de festa. Nossa! Foi assim algo bem interessante. Foi assim, e depois eu fui. Atendi muito na Zona Oeste, Zona Sul, Barra da Tijuca, bastante coisa. Até que agora surgiu uma casa nova, onde eu sou o buffet da casa, entendeu? E lá eu tô sendo bem feliz. Graças a Deus os clientes estão cada dia mais querendo contratar o buffet Chef Everton Muniz. E para você é melhor trabalhar numa casa fixa ou ficar migrando para outras casas? Então, hoje em dia eu prefiro ficar fixo por causa da logística. A logística de uma festa é complicada, né? O Matheus sabe disso, né? A gente sai 2 horas da manhã do local, chega em casa 4 horas, de repente no outro dia tem outra festa. Eu não acho que isso é um pouco desgastante, né? E a gente tem que ter um nível de manter um pouco de tranquilidade na nossa vida, né? Porque a gente precisa fazer festa sim, mas não num ritmo louco, né? A gente precisa de ser dosado. E eu tô procurando ser dosado hoje em dia. É o momento de alcançar o equilíbrio, né? Isso aí. Assim, eu vejo que a gente, quando tá começando, a gente precisa fazer nosso nome. E aí a gente faz os nossos corres, né? A gente pega tudo que é festa, faz tudo quanto é coisa. Aí depois que a gente já consegue, pelo menos não é famoso, mas no nosso ramo alguém conhece a nossa cara, então a gente já consegue dar aquela
cuidar um pouco mais da gente do que... Exatamente. Hoje em dia eu priorizo muito a qualidade de vida. A qualidade. E o que você acha que um buffet tem que ter para chegar no nível que o buffet do Everton chegou? Como é que... Tô começando agora... Então, a cozinha é um dom, né? Somente você tem que ter dom para estar na cozinha. Não adianta, eu sei fritar ovo, eu sei fritar salgadinho, eu vou montar um buffet. Isso não é assim, né? Bons ingredientes. Eu costumo falar quando o cliente vem me perguntar sobre a minha proposta, eu peço para ele analisar a minha proposta, ver os ingredientes que tem na proposta, entendeu? Os ingredientes são super importantes num prato final, né? Você não vai produzir algo excelente se não tiver bons ingredientes, né? Então esse é o ponto primordial, né? E a gente tem que ser dedicado, né? A gente tem que gostar do que faz, né? Esse é um ponto também muito importante. Pareceu muito curioso, né? Mas não sei se eles vão prosseguir, né? Então quer dizer... Eu vim de uma conferência agora em São Paulo, que era do Pedro Superti, que falava muito sobre marketing de diferenciação. E uma coisa que era muito falada é que, assim, muita gente no mercado hoje, por não ter liberdade criativa ou por não ter tempo, acaba copiando. Sim. E quem sai na frente é quem inova, quem faz o novo, quem faz o diferente. Porque aí todo mundo que vier vai estar andando num terreno que você capinou ali antes, entende? É verdade. Então, assim, a gente acaba... Se a gente conseguir inovar sempre, a gente acaba não precisando... estressa, claro, mas não precisa se preocupar tanto com quem tá no nosso percalço copiando a gente, porque a gente sempre vai ter um negócio pra... Como você falou, muito curioso. Mas vai ficar até quando, né? Tem que ver até onde ele vai conseguir chegar, e eu acho que quem sai ganhando é a gente que tem a personalidade própria, um cardápio bem legal, no caso do buffet em si, uma identidade própria, porque eu falo que na cozinha você tem que ter uma identidade. O que seria isso? Você vai numa festa, você não me viu que eu tô na festa, nem sabe que é o meu buffet, mas você vai comer minha comida e vai saber que é minha. Isso aí. Você tá entendendo? É como meu laço. É a identidade, isso. Meu laço não vem... Quando a pessoa fala assim, é da Blair, quando vai virar e fala assim, é dela mesmo. A identidade própria na cozinha, isso é primordial para uma pessoa que vive da cozinha, entendeu? Porque assim, às vezes a pessoa me questiona sobre alguns detalhes do meu buffet, fala assim, não adianta que você não vai comer em outro lugar, você vai comer aqui. Ou possa ser que você vai comer em 10 buffets, você vai comer a mesma coisa que você está comendo em um, você vai comer em 10. Alguns detalhes que eu tenho no buffet que eu isso aí, entendeu? Vou ficar falando sempre nesse negócio, porque eu fui, então fico com a cabeça cheia de ideia, né? Mas quando a gente não faz igual ao que as outras pessoas fazem, quando o nosso é diferente, é difícil de comparar. Sim, muito. É igual uma decoração do Matheus. Eu vou comparar uma decoração do Matheus com qual? Ele é bem diferenciado. Não tem como, mas tipo assim, você vai comparar por preço, mas você não consegue comparar se, por exemplo, é tão diferente de tudo que a gente tem, pelo menos aqui na Baixada, que não tem parâmetro, você acaba não tendo parâmetro, então o preço que ele botar é o preço que vale, porque não tem como comparar. Quando vem um cliente de comparação de preço, eu prefiro não fazer a festa dele. Porque assim, não tem coisas tem coisas que não se comparam. Você tá entendendo? O cara cria muita coisa, o cara é um criador de cenários, de coisas diferentes, entendeu? Então como é que eu vou comparar um valor do Matheus com um valor de certa pessoa? Não tem. Não tem como. Aí é diferente. Falando em Matheus, conta aí, Matheus, como é que foi teu começo no ramo de festa? Meu Deus do céu, para tudo, vamos falar. Então, gente, pra quem me conhece, também pra quem não me conhece, eu sou muito novo, eu tenho 25 anos, eu já tô no ramo de festa 5, então eu comecei com 20, mas antes disso, hoje eu me considero sim um ótimo decorador, mas eu sempre... Melhor. Sem modéstia. Sem modéstia. Eu sempre me considerei um ótimo vendedor. Toda a minha trajetória de vida sempre foi baseada em venda, e principalmente em vendas emocionais. As vendas emocionais, porque quando eu comecei, poucas pessoas sabem, mas eu trabalhei durante alguns anos com sexy shopping, que também era uma venda emocional, mesmo sendo um produto, mas a pessoa ia em busca de um sentimento. Depois abri um escritório de fotografia, que também era a mesma coisa, em busca de um sentimento, e hoje a decoração, que também é o mesmo poder, procura realmente a questão do sentimento, de poder estar... Realmente, quando a cliente chegar no evento, ele se emocionar, chorar e falar assim, nossa, nem eu mesmo imaginaria isso.
Hoje eu sempre falo que o equilíbrio da minha decoração e a variação sobre o meu trabalho é quando o cliente chora. O meu cliente ele tem que chorar, ele tem obrigação de chorar. Se ele não chora de emoção, chora na porrada. Exatamente. Porque se ele chegar lá, a minha decoração, ela pode ser tudo, menos indiferente. A pessoa ela tem que chegar, ela tem que sentir algo, ela tem que ver, caramba, isso realmente faz parte da minha personalidade, isso está dentro da minha linha de pensamento, isso faz parte do meu humor, ou se for uma festa temática ou uma festa conceitual, ela realmente tem que embarcar. E todas as festas de decorações temáticas, que de 2 anos pra cá eu fiquei muito conhecido, eu tento sempre sair do óbvio. As minhas festas temáticas sempre saem do óbvio. Como é uma festa da Alice, você não vai ver uma festa só com cadeira pendurada, ou se eu vou fazer uma festa de cassino, eu não vou simplesmente botar jogar baralho pro alto. Então, o meu cliente, ele me contrata porque ele fala assim, caramba, por que eu fui ver em 10 fornecedores e nenhum desses tinha isso? Que o Matheus, que linguagem foi essa? Que observação foi essa que ele fez que ninguém viu? Então, isso faz me diferenciar muito no mercado até hoje, de festas de casamento. Você falou de festa conceitual. Festa temática todo mundo sabe, tem um tema e a gente vai colocar um tema de acordo com a festa. O que é uma festa conceitual? Então, uma festa conceitual, a gente baseada muito, eu, por exemplo, adoro... Existe festa de cores, festas que dentro da festa de cores a gente tem as festas clássicas, rústica, boho, enfim, tem uma série de festas. Festa temática, você escolhe um tema e você abre um conceito dentro daquilo. As festas conceituais são festas de intimidade, são festas que o cliente idealizou. Por exemplo, eu fiz uma festa que não é de uso comum, mesmo sendo um tema que foi vagalume. Não é um tema de uma festa, mas era uma coisa particular do cliente que eles tinham entre eles, que era uma intimidade só deles e que deu pra gente trabalhar tudo em cima de um vagalume. Não era uma festa de cor. Tinha algum vagalume lá? Gente, sabe que me conhece, eu boto até peixe no alto. Vagalume que não faltava. A minha festa de sereia, na última que eu fiz, o hall de entrada era todo com peixe de verdade. Adoro projeção mapeada, adoro cenários vivos, eu gosto muito de objetos gigantes que ocupa espaço. O aéreo de um salão ele tem que ser ocupado, senão você tem um teto branco. E nada mais do que uma parede em branca, que é horrível, é um teto em branco. Eu sempre falo para meus clientes, se puder investir, invista no teto, invista no aéreo, porque quando a festa ela fica linda nos primeiros 5 minutos. Depois que são ocupadas as pessoas só conseguem ver as coisas que estão acima da sua vista. Eu nunca tinha pensado nisso. Exatamente. Então, quando você, por exemplo, você faz uma mesa de doce linda, com aqueles arranjos de flores, e na hora da foto dos padrinhos, tampa tudo. Isso pra fotografia é maravilhoso. Então você tem que ter muita referência acima do seu olhar, porque com isso o fotógrafo como ela consegue trabalhar melhor, ter fotos mais elaboradas do que você realmente. Não adianta você botar a flor mais cara e você não poder botar um ponto de luz, um ponto de vela, ou orquídea, ou aéreo. Infinidades de fatores que você pode estar fazendo para trabalhar dentro do aéreo. Mas voltando para falar um pouco da minha história, né? A gente acabou se perdendo. Eu resolvi ser decorador vai fazer uns 5 anos. Eu falo resolvi porque não estava dentro do meu plano ser decorador. Sempre gostei de vender, sempre gostei de atender público. Então nunca foi meu foco, sendo que eu sempre tive uma veia artística muito aprofundada. E quando na época eu tinha uma decoradora e eu sempre questionava muito ela, por que não faz isso, por que não pode fazer isso? E isso começou a me deixar muito estressado e eu acabei metendo a mão. Claro que antes de assumir essa responsabilidade, porque acontece muito hoje no mercado, existe muito curioso, todo mundo compra um Pegmont e acha que é decorador, que eu acho pavoroso, mas enfim, isso já é outro capítulo que a gente vai falar. Mas o que acontece? Ao longo desses 5 anos, no mínimo, eu já devo ter feito um investimento de 40, 50 mil reais só de cursos de decoração ao longo desse tempo. E a gente sabe muito bem que cursos de especificações são caros, de fotografia, de buffet, e principalmente quando você quer explorar uma área específica. Eu fiz curso de tabela de cores, eu já fiz curso de decoração aérea, de logística, até principalmente porque eu sempre falo uma coisa,
A noiva ela pode estar linda, pode ter o melhor buffet, pode ter o melhor fotógrafo, mas quem veste a festa sou eu. É isso aí. Eu visto a festa. Então imagina você chegar numa festa, a pessoa mais importante, que é a festa, está mal arrumada. Então, as pessoas elas não têm essa consciência. Ela é igual a questão do buffet. A pessoa quer, eu quero comer muito. Comer muito não é comer bem. Você pode botar um prato de macarrão, a pessoa vai comer. Muito. Muito. Mas não vai comer bem. Hoje existe Macarrão ruim. Exatamente, existe esse critério. Eu quero comer muito, eu quero muita coisa. E a mesma coisa serve para decoração. Eu quero muita coisa. Desde que essa muita coisa não tenha harmonia, aquilo não adianta de nada. E o que você indicaria para quem comprou o Pegmonte e tá querendo começar? Porque assim, não existe nenhum profissional que nasce excelente. A primeira coisa... Todo mundo começou. Eu vou olhar para essa câmera. Primeira coisa que você vai fazer se você comprou o Pegmonte, joga fora. Joga fora e vai estudar. Até porque você não vai ter uma vida útil muito bem fazendo Pegmonte o resto da vida. Então você comprou, você joga fora. E aí você começa a se pensar no mercado, voltando. Tirando a brincadeira, hoje o que eu vou falar o que eu sinto em relação ao mercado de decoração. Você não precisa ser bom. Você se autotitular bom é importante. Porque se você começa coitadinho, fraquinho, blá blá blá, você vai começar a atender aquele público para sempre. Entendeu? Se você se predispôs já a começar fazendo um buffet com macarrão e salgado, você vai atender buffet de macarrão e salgado o resto da sua vida. Exatamente. Se você chegar trabalhando somente com Pegmonte, você vai trabalhar com Pegmonte pro resto da sua vida. E não tem nenhum problema com isso, está dentro dos seus planos, né? Tipo assim, eu quero trabalhar com Pegmonte pro resto da vida. Como você não vai ser decorador. Aceita isso. Depende da perspectiva de vida que exatamente. Pegmonte, já o nome já disse. O cliente, ele pega e monta. Você trabalha com locação de imobiliário, que é totalmente diferente do decorador. O decorador, ele trabalha com criação. O decorador, ele não precisa mais nada do que um lápis e um papel para ser decorador. E um cliente potencial que possa investir em você. E tudo bem, você demorar, ter recusa de orçamento, você pode, tudo bem, você às vezes fica meses sem encontrar o cliente certo. Isso aconteceu comigo. A gente fica nervoso, a gente fica frustrado, a gente fala ninguém me quer, ninguém me ama. Mas tudo bem, porque o cliente certo vai aparecer. E dentro desse cliente certo que vai aparecer, você consegue ampliar o seu horizonte. Eu vou dizer por mim, eu lembro muito bem, e eu posso falar o nome dessa cliente, já trabalhava com decoração já há 1 ano e meio, eu tenho uma cliente específica que foi divisor de água da minha vida, que foi a Alessandra, foram 15 anos. Foi uma festa muito corrida, eu tinha somente 1 mês e meio ou 40 dias para organizar toda a festa dela. Porque eu falo para ela que ela foi divisor de águas. Porque da festa dela, eu poderia considerar o Matheus antes e depois. Do que eu fiz antes, eu podia ter pegado e jogado fora. O que teve de tão especial nessa festa? Então, o que teve não é o que teve de diferente, foi o senso de responsabilidade que eu não tinha. O senso de responsabilidade que eu estou dizendo é o quê? Que a cliente colocou em mim e falou assim, essa festa da minha filha, eu demorei 15 anos para realizar. E eu quero que você realize muito bem, porque eu estou há 15 anos esperando nessa festa. E às vezes a gente que faz trabalhos em séries, semanais, que pra mim é mais uma decoração, pra você mais um fotógrafo, pra você mais um buffet, não tem esse senso que realmente para aquela família é uma esperança de uma vida. Não é uma coisa, eu vou fazer um 15 anos, não, é uma vida toda esperando. Se você não pensar que é de gerações, que às vezes a mãe não fez a festa, a avó não fez a festa, e a avó e a mãe estão lá para presenciar uma coisa que demorou décadas até realmente isso acontecer. Exatamente. Então, esse senso de responsabilidade que o cliente me deu. E naquele momento,
eu parei e falei, não, tem que tratar isso com uma importância, porque há 15 anos que as pessoas estão esperando essa festa. Então eu tive um olhar muito mais apurado para ver desde dobradura, escolha de suplá, uma toalha adequada para a situação. Eu lembro que foi uma floresta encantada e estava muito confuso, porque a mãe queria uma coisa, a debutante queria outra, e as cores dos vasos, da prataria, do aéreo, do carpete, do tom exato dos tecidos, que eu optei por trabalhar com um aquarelado, por não trabalhar uma coisa muito colorida, então eu quis trabalhar com várias cores, porém cores amenas. E foi a primeira vez que quando o cliente entrou no meu salão, depois de quase um ano aberto, o cliente chorou. E pra mim eu disse, caramba, realmente fez a diferença eu ter feito essa pesquisa durante quase 2-3 dias. Por isso, pela lágrima. Pela emoção. Pela emoção. Ter impactado realmente. E ter realmente impactado. Ela percebeu que alguém se importou. Porque quando você monta uma mesa em 4 arranjos, ou pega um peg-monte, ou você simplesmente fala, não, a minha avó vai trazer, minha prima, minha tia vai fazer decoração, não é a mesma coisa. Até porque o ramo de decoração, diferente talvez um pouco do buffet, ele existe 1000 categorias dentro de uma categoria. Você tem que pensar na estrutura de iluminação, estrutura física, além da logística, carpete, pequenos detalhes, objeto, flores. São vários segmentos dentro de um plano só, que é a decoração. Então, dentro daquela festa, eu realmente fiz um divisor de águas, e de lá foi um crescente, onde eu produzi várias festas incríveis, e que, graças a Deus, vem se aumentando a cada dia mais. Isso aí. E aí, Jéssica? Você falou, quando ele estava falando sobre a decoração, você falou assim, não, esse negócio de acima do ouro é ótimo para fotografia. Ajuda muito. Eu já fiz festa que a decoração fez uma decoração bonita da mesa, só que usou aqueles fundos da decoração da mesa que não ia ter o teto. Que horror. E aí, a decoração tava linda. A foto, eu não tinha. E os noivos eram altos, eu não tinha o que fazer. Passava toda a foto passava da cabeça deles. Se vira aí, fotógrafo. Não tinha, cara. A festa tava bonita, mas não tinha como aparecer bonita na foto. Porque ia aparecer aquele teto feio em todas as fotos. Conta aí pra gente como é que você começou. Você é publicitária, né? Eu sou publicitária. A publicidade me ajudou muito. Muito. Eu imagino. Eu nunca quis ser fotógrafa. Nunca pensei e visualizei na minha vida, vou ser fotógrafa. Eu sempre gostei muito de fotografia, porque o meu pai gostava muito de fotografia. Então, meu pai tem cursos de fotografia e de videomaker, naquela época, assim, aquelas câmeras com filme ainda. Então, eu comecei a mexer em câmera por causa dele. Ele sempre teve câmera profissional em casa. E a faculdade de publicidade, a gente também mexe com câmera. Então, fiz aulas de fotografia, conhecia um pouco. E aí, uma amiga minha resolveu casar. E ela fechou o pacote com uma fotógrafa, mas ela não conseguiu financeiramente fechar o ensaio. E ela falou, Jéssica, eu queria muito ter algumas fotos externas com ele, mas eu não tenho condição de pagar. Você tira algumas fotos pra mim? E aí eu fui lá, todo humilde, peguei minha câmera e fui fazer umas fotos dela. Como eu já sabia mexer em programas gráficos, eu dei uma editadinha em algumas coisas e ela postou. Aí nisso uma amiga dela viu e falou assim, eu quero fazer um ensaio com a pessoa que fez o seu ensaio. Ela, não, mas ela não é fotógrafa, é só minha amiga. Ela, não, mas eu quero fazer com ela. Aí eu fui, tirei as fotos cobrei só o deslocamento. Só falei pra ela pagar a gasolina, fui lá, tirei as fotos da amiga dela. Quando você vê lá no grupo de Facebook, a pessoa falando assim, R$50, a coisa fala assim, tá vendo? Essa pessoa cobrando R$50. Às vezes tá começando. Com ela eu fiz assim, olha, eu não sabia nem cobrar. Falei, olha, não sei cobrar, eu fiz por amizade mesmo, paga aí minha gasolina que eu vou lá e tiro umas fotos suas. E aí fiz as fotos dela, a irmã dela ia casar. Falou que queria que eu fotografasse. E aí eu comecei, e aí eu fui fazendo, e aí as pessoas foram postando, e a coisa foi acontecendo de uma maneira que eu não imaginava. As pessoas foram vindo atrás de mim pra falar de foto, e eu não divulgava ainda nada. Aí eu falei assim, opa, peraí, dá pra eu fazer alguma coisa com isso, dá pra usar a publicidade. Aí eu criei uma página, comecei a usar os conhecimentos que eu tinha com a publicidade pra poder anunciar, e as coisas aconteceram muito rápido. Meu primeiro ano de fotografia, eu fiz 17 casamentos. Nossa, isso é muita coisa pra fotografia. Isso é muita coisa. Eu não sei, eu brinco com as pessoas que me contrataram no começo, falo, por que vocês me contrataram? Eu não tinha material pra te mostrar. Aí elas, não, mas o que você me mostrou, eu gostei. E as coisas foram indo. E aí,
Quando eu vi, já tava uma proporção que eu larguei o emprego que eu tinha e comecei a viver só de fotografia e me especializar. Larga o emprego, né? Todo mundo larga o emprego. A gente larga logo o emprego. Teste metrô. Não quero ir No pro meu centro. emprego que me largou, mas daqui a pouco eu volto. Não quero mais ir pro centro, 2 horas de engarrafamento. Deus me livre. Você tá há quantos anos no ramo de fotografia? 5 anos. Todo mundo tem mais ou menos o mesmo tempo, Foi né? a crise que aconteceu. É verdade. Já tô Exatamente. Você é mais coroa. E aí... Você foi em 2011, né? 2011 eu comecei. 2011. E aí as coisas foram acontecendo e o engraçado é que essa questão da emoção foi uma questão que foi muito importante pra mim também. O casamento, na verdade, sempre foi muito importante pra mim. Eu venho de uma família que os meus pais são casados há mais de 30 anos, que os meus avós foram casados até o meu avô falecer, que todos os meus tios são casados. Então eu venho de uma família que o casamento é algo muito importante. Então eu enxergava desde o começo aquele momento do casamento como algo muito importante. E eu queria que as pessoas olhassem a foto daquele casamento e sentissem o que eu sinto vendo a foto do casamento dos meus pais. Que sentissem alguma emoção, que sentissem alguma coisa. Então, desde o primeiro casamento que eu fiz, todo momento assim que eu via que me tocava, eu queria fotografar, porque eu queria que tocasse as outras pessoas também. Então, acho que isso fez uma diferença muito grande no meu trabalho, porque eu olho de uma maneira que me toque aquilo e tento passar isso para as pessoas. Então, hoje, o meu trabalho, eu brinco aqui, eu não passo mais orçamento por e-mail, porque eu preciso que as pessoas me conheçam e saibam o que eu quero mostrar com o casamento, e não só que eles saibam o meu preço. Porque contratar pelo preço, a gente tem um monte aí. Mas contratar pelo que você quer passar pelas pessoas, pra mim, é muito mais importante. Eu não quero, não quero que as pessoas... saber onde é que você quer chegar com o seu trabalho ali, tudo legal. Não deixe de casar, gente. Casem. Casem, mas tenham isso em mente. Tenham em mente na decoração, em todas as coisas que contratar, que é importante fazer sentido. Tem aquela frase muito clichê, né? Se faz sentir, faz sentido. Mas é verdade, tem que fazer sentir. É um casamento, gente. Tem que ter sentido. Casamento, não pode ser diferente. Eu tenho falado isso muito para os clientes, quando vem tocar na questão de valor. Eu falo, você está procurando valor ou serviço em si? Entendeu? É verdade. Não que a gente seja o mais caro, que nós não somos. Preço ou valor? Eu até queria ser mais preço caro, ou mas não valor? somos. Nós não somos os mais caros, isso aí. Mas, Mas não somos os mais baratos também também. não somos os mais baratos, mas não somos os mais caros. Somos os Temos melhores. serviços de qualidade. Sem modéstia. Hashtag sem modéstia. Vocês que estão assistindo até agora esse vídeo. Essa campanha se você chegou até agora, coloca nos comentários hashtag sem modéstia, que eu vou saber que você já ficou meia hora de vídeo assistindo aqui com a gente, tá? Agora eu vou contar um pouco sobre como eu comecei. Todos eles largaram o emprego, mas o meu emprego me largou. Eu amava o que eu fazia, eu trabalhava com gerenciamento de projetos de uma empresa de telefonia muito grande que tem aí. E as coisas não estavam indo muito bem para a empresa. E eu também não estava mais feliz com o que eu estava fazendo, né? Eu tive pico de ansiedade, já desmaiei no banheiro, aquelas coisas todas que a gente se passa quando a gente trabalha com alguma coisa bem calma, tranquila, coisa de pessoas felizes. Gastrite. Mas mesmo assim eu amava muito o que eu fazia. Eu achava que fazia parte do jogo, sabe? Eu absorvia aquela função como se fosse natural. Eu só percebi o que eu passava quando eu saí. E aí, o meu emprego me largou porque o projeto estava acabando, teve uma confusão, minha demissão não foi simples, mas eu posso contar isso em outra história. E aí eu fiquei em casa, tudo que eu amava fazer tinha sumido. Eu não tinha mais nada pra fazer, eu estava em casa sem nada pra fazer, desesperada. E aí sabe que a gente começa a ficar muito triste. E eu fui ficando triste, aí fui parando de ir pra academia, fui ficando triste. E meu casamento estava perto de acontecer. Porque eu fui demitida em abril e eu ia casar em outubro. E eu tava olhando lá no Facebook e eu vi a foto de uma menina que tinha casado, colega minha, e ela tinha brownie no casamento dela. Eu falei, caramba, eu nem pensei na possibilidade de colocar brownie no meu casamento. Minha rescisão todinha guardada. Eu falei assim, mas eu não vou gastar, porque já é agosto, já é quase agosto, eu arrumei emprego até agora, a crise chegou, não vou arrumar mais emprego, vou ter que arrumar um trabalho que eu vou ganhar bem menos, e é isso, não vou gastar. Então eu falei assim, vou fazer. Só que a minha mente, eu não sou decoradora, não sou fotógrafa, mas eu tenho uma criatividade para negócio que é uma coisa que eu admiro em mim. No momento que eu pensei em fazer o brownie, eu já pensei na logo, eu já pensei como seria o nome, eu já pensei numa empresa. Isso em, 12 horas, eu já tinha minha empresa montada no computador.
Eu já sabia o que eu ia vender, eu já tinha pesquisado a receita. E era tipo, 2 horas da manhã eu fui dormir e falei assim, amanhã eu vou fazer meu primeiro brownie. Eu nunca tinha feito brownie, nenhum. Fiz o brownie, saiu a fornada, eu fiz a profissional. Fiz fotos na luz do sol, porque eu sei que quando você não tem a câmera boa tem que ser perto do sol, né? E aí eu botei na internet, essas fotos estão lá até hoje. E aí comecei a divulgar que eu fazia brownies, mas eu tava pensando na ocasião em fazer os brownies como varejo. Não pensei em fazer pra festa, porque eu achava que ninguém jamais ia pagar pra comprar essa quantidade de brownie pra valer a pena. Enfim, eu não valorizava o meu trabalho quando eu comecei, né? Então eu achei que ninguém ia comprar. Comecei vendendo varejo e aí eu abri uma loja, que eu fali a loja em 6 meses. Todo o dinheiro que eu tinha guardado, eu perdi. Em 3 meses de casada eu quase me separei, porque eu tinha 3 meses de casada, não tinha emprego e tinha dívida, falida. Meu marido todo dia falando, eu falei pra você não fazer isso. Eu conto pra todo mundo isso, eu falei pra ele que um dia eu vou fazer uma palestra pra centenas de pessoas e vou dizer que ele foi o meu maior sabotador. Porque eu tava na cozinha, fazendo brownie, cheia de fé, e ele falava assim, eu já falei pra você desistir disso aí. Você, executiva, sei da onde, saindo com mala, com notebook pra trabalhar não sei aonde, e agora tá aí fazendo doce? Ele desmoralizou o meu trabalho, mas eu fui perseverante. Hoje ele faz as entregas, você deve conhecer o Léo aí. Então, pra mim, o meu começo foi um desafio não pela complexidade do trabalho, não é como o trabalho de vocês, mas foi um desafio pra mim mesmo mostrar pra todo mundo que eu era útil de novo, né? Que eu não tava mais tipo, eu tô em casa, eu não faço mais nada pra ninguém. Eu não sou ninguém, eu sou útil de novo, tô fazendo alguma coisa. E você sair de um nível profissional onde as pessoas te consideram importante pra fazer algo que tem um clichê de ser coisa de vovó, de ser coisa de quem não quer muito trabalhar. Bico. Até os 3 anos da minha empresa, as pessoas me perguntavam se eu tinha outro trabalho. Você só faz isso ou você tem outra coisa? Você ganha dinheiro com isso? Esse é o teu emprego? Então as pessoas não entendem ainda a profissionalização da confeitaria, principalmente na Baixada. Vendendo brownie? Rica! Com espaço? Mas você mora aqui, quando as pessoas chegam aqui, elas perguntam se eu moro aqui. Aí pede pra olhar, aí eu mostro, claro. Cadê a sua cama? Onde você mora? Então, assim, o que eu posso deixar de dica pra quem tá começando com a confeitaria, a primeira coisa é se valoriza. Principalmente o valor mesmo do trabalho. Porque a gente vê que a confeitaria, ela é um dos ramos mais prostituídos do ramo de festas. Porque a pessoa sempre acredita que ela sabe fazer aquilo, ela só não vai fazer porque ela não vai ter tempo. Mas na hora de botar a mão pra fazer de fato, ela vê que não é tão simples assim. Mas sempre pensa, não, isso é uma coisa simples, até minha mãe sabe fazer. É porque ela não tem tempo. Eu vejo doces que cheiram que a mãe faz, que a tia faz. Tenebrosa. A tia faz, eu vou levar. Gente, por favor, noiva, escuta uma coisa. Desculpa. Falando sério. Contrate o Brownie da Brega. Porque não aguento mais. Olha só, sinceramente, pra mim como decoradora, não importa nem que seja gostoso. Tem que ser gostoso, mas não importa. Mas mantém o laço direito. Porque eu vou te falar, chega os brownies lá, parece que é a prova de resistência. A mãe vai falar, eu vou fazer os brownies. Aí começa. Os 10 primeiros lá são perfeituosos, parece que os outros parecem que foi embrulhado no ódio. O cliente come com os olhos, né? Exatamente, você vê, olha só que brownie lindo. E isso aqui vai ser 300, 400 mil, ela vai entregar sim. A sua mãe, a sua tia, a sua mãe, a sua tia, a sua sobrinha, ela vai embrulhar os primeiros, o resto ela vai embrulhar igual papel de pão. Sabe por quê? Não é que ela quer fazer isso por mal, é porque tem que ter paciência. E se você não está sendo remunerado pra isso, aí que, meu filho, é mais fácil entregar do tabuleiro. A confeitaria em si é um trabalho de paciência. É paciência? Eu trabalhei 4 anos de confeiteiro. É um trabalho de paciência, é uma ciência exata em si, né? Se fizer botar algum ingrediente a mais ou menos, vai dar errado. E é um trabalho de paciência. E eu não tenho, gente. Eu gosto de escândalo, eu gosto de gritar. Muita flor, tudo. Então, o que eu posso dizer pra quem tá começando, aprenda antes de assar o primeiro brownie. Você não precisa assar o primeiro tabuleiro pra poder calcular quanto vai custar. Não. Então, essa questão de preço do produto, acho que é uma coisa que todo mundo aqui vai bater muito
muito na tecla, eu acho que é a nossa principal dor hoje no mercado é a questão do preço, porque o cliente quer muita qualidade, um preço muito baixo. Então, assim, a gente vai ter fornecedores que vão cobrar bem barato, mas eles vão durar até quando? Porque a gente sabe que para oferecer os nossos produtos, os nossos serviços, a gente precisa ter uma estrutura, uma coisa que eu sempre bato na tecla. Sempre que eu falo de festas, eu falo que a gente não cobra mais barato porque a gente tem uma estrutura. Se o Everton passar mal, o buffet dele vai funcionar. Vai. Entendeu? Então é isso que a gente precisa ter, isso que a gente precisa fazer. Toda essa estrutura, ela tem um valor, e esse valor a gente não quer, quando a gente trabalha, a gente quer ser bem remunerado. E isso não é só pra gente, é pra nossa equipe também. Sim. Pra ter a menina fazendo um brownie lá sorrindo e te entregando com educação, ela tem que estar feliz iguais. Os laços iguais. Não vai dar. Não vai dar. Então, alguém quer concluir com alguma coisa? A gente conclui esse vídeo em 1 hora. Quem tá começando não faz ficha técnica de nada. É verdade, ficha técnica. Não sabe nem o que é ficha técnica. Isso aí. Não, eu vou começar aqui, vou fazer um brownie. Eu gastei R$1 aqui, vou vender a 2. Mas ele gastou de ingredientes só R$1. Ele não contou o gás, ele não contou o tempo que ele perdeu para ir em tal lugar comprar isso. Ele fez a ficha técnica de nada. Com certeza. Ele pegou e só. E assim, a gente tem que ter. Suponhou, né? A gente tem que ter em mente que todo mundo começa. A gente começou. Então a gente errou pra cacete. Erramos. Até hoje erra também. A gente vai errando. Pelo amor de Deus. A gente começou, mas quando a gente começou, os clientes também eram outros. Eram pessoas verdade. Que estavam buscando gente que estava começando. O nível então, hoje aumentou muito. Hoje a gente conseguiu, graças a Deus, subir alguns degraizinhos que a gente consegue olhar pra trás e falar, opa, não faria isso de novo, melhorei nisso. Eu, no meu ramo de fotografia, os meus equipamentos hoje são totalmente diferentes dos equipamentos que eu comecei. Os equipamentos que eu comecei não pagam nem a entrada dos equipamentos que eu tenho hoje. Se vocês olharem a página da Moneria lá em 2015, vocês vão ver, vocês não vão ver esse laço aqui. Vocês vão ver o laço tipo da avó que fez o laço. Era uma coisa, era outra coisa, eu não tinha noção, eu não sabia fazer, gente. Eu não sabia fazer um laço, eu sabia que tinha que ter um laço. Aí fazia aquele laço assim e ele ia. A exaustão levou à perfeição, né? Exatamente. É uma construção, né? Então, eu acho que tem cliente para todo mundo, tem cliente para quem tá começando, tem pessoas que vão buscar aquilo e tem pessoas que já vão querer uma pessoa com uma estrutura, que já vão observar isso. No mercado de fotografia tem um monte de gente aí que oferece ensaios a não sei quantos reais, R$100 aí. Pergunta pra pessoa se a pessoa tem backup. Não vai ter backup. Backup custa caro, gente. Um monte de HD. 10 HDs de backup custa caro. 400 reais cada um. Então, é diferente. Hoje a gente consegue ter esse know-how de conseguir falar sobre isso e olhar pra trás e falar assim, evoluir. E o principal, gente, que eu acho que é sempre importante, bom senso, copo d'água nunca faz mal a ninguém. Por qual motivo? Toda vez que você for avaliar um fornecedor, pelo amor de Deus, tenha bom senso, principalmente porque é o seu sonho, não é o nosso. Eu sempre falo para meus clientes, Everton, eu estamos aqui para conduzir o seu sonho. Se der merda, a culpa é sua. Beijo.